Histórias do Reddit. Colegas de trabalho da OP brincam dizendo que ela está grávida, mas não está. Estou errado por me irritar porque meus colegas continuam brincando que estou grávida, mesmo não estando. A empresa onde trabalho é pequena o suficiente para que você consiga ouvir as ligações de todo mundo e sentir o cheiro do que cada um esquentou no micro-ondas para o almoço. Somos cerca de 12 pessoas em um escritório aberto ouvindo a mesma rádio local todas as manhãs. Não é uma grande estação, é um programa comunitário onde as pessoas enviam pedidos e os apresentadores citam seu nome. Alguns colegas de trabalho enviam tantos e-mails ao DJ que já criaram amizade. Eu nunca participei, só faço meu trabalho e sigo minha vida. Depois de ficar uma semana de folga, cheguei uma manhã, coloquei minha bolsa e ouvi meu nome no rádio, não só meu nome, mas o nome da empresa também. O apresentador estava me parabenizando pela gravidez. Todo mundo no escritório começou a rir. No início pensei ter ouvido errado, mas depois percebi que meus colegas escreveram ao apresentador do rádio enquanto eu estava fora e disseram que eu estava grávido. Ele passou a semana toda falando isso no ar e me parabenizando todas as manhãs. O apresentador parecia tão feliz que me senti ainda pior. Ele não sabia que era só uma brincadeira. As pessoas sorriam, olhavam para mim e diziam: "E aí, como vai o bebê? Ou espero que esteja tomando vitaminas." Tentei levar na brincadeira, afinal, o que mais eu poderia fazer? Mas por dentro, eu me sentia completamente exposto. Uma coisa são pequenas pegadinhas no escritório, mas isso parecia diferente. Sou reservado e não falo da minha vida pessoal no trabalho. De repente, pessoas que eu nunca tinha conhecido, ouvintes de rádio, estavam ouvindo sobre uma gravidez que nem existia. Eu não queria explodir ou fazer inimigos, então fiquei quieto pelo resto do dia, mas os comentários continuaram. Uma colega de trabalho me disse para evitar café, agora que estou esperando um bebê. Outra fez piada sobre escolher nomes para o bebê. Não parou, aquela noite. Voltei para casa e decidi discutir isso com a gerência na próxima reunião individual. Eu não queria que ninguém fosse demitido, só queria que isso parasse. Será que estou exagerando por levar tão a sério e não deixar pra lá? Isso vai além de uma pegadinha, é humilhação pública. Você não está exagerando, isso é completamente inapropriado, especialmente ligar seu nome e o da empresa a uma gravidez falsa ao vivo. O que é perturbador é que alguém achou engraçado inventar algo sobre o seu corpo e divulgar isso. Gravidez não é brincadeira. Relate o assunto e atualize primeiro. Obrigado pelo feedback e por validar isso. Não estava errado em me sentir desconfortável. Até questionei se era sensível demais ao responder certas perguntas. A equipe é majoritariamente feminina. Somos da mesma idade, mas só eu não falo abertamente sobre não querer filhos ou namoro. Acho que por isso acharam que não tinha problema. Eles acharam que não me incomodaria, já que talvez eu quisesse ter filhos. O RH tem 2 pessoas, uma gerente que participou da brincadeira e um diretor que não participou. No dia seguinte em que ouvi o anúncio no rádio, pedi para a equipe parar. Falei de forma calma, mas firme: "Eu não gosto disso, por favor, parem." Todos ficaram em silêncio e evitaram meu olhar. No dia seguinte, contei ao diretor o que ocorreu. Expliquei que não estava grávida, que colegas contataram o apresentador de rádio sem meu consentimento e que isso precisava acabar. Ele se chocou e pediu desculpas. Ele falou com o gerente em particular e depois me chamou para resolver algo. Quando voltamos, o rádio estava baixo e todos pareciam desconfortáveis. Ninguém pediu desculpas, mas as brincadeiras cessaram. Soube depois que um colega enviou um e-mail ao apresentador de rádio explicando que era pegadinha e ele parou de falar no assunto. Acho que ele nunca soube que era falso até então. Ironia do destino, a estação de rádio faliu. Algumas semanas depois, todos os programas ao vivo saíram do ar e o programa do apresentador acabou completamente. Eu quase senti pena dele. Sobre meus colegas de trabalho, tudo isso deixou um gosto amargo. Não os odeio, mas parei de compartilhar coisas pessoais. Apenas baixei a cabeça e trabalhei. Você lidou com isso perfeitamente. O diretor intervir discretamente foi o melhor resultado possível. Eles se envergonharam, não você. O fato de ninguém ter pedido desculpas mostra que não estavam arrependidos, só foram pegos. Isso não é brincadeira, é bullying. Disfarçado de humor, a rádio ter fechado logo depois parece justiça cósmica. Mesmo assim, espero que seu gerente tenha percebido que isso era mais sério do que inofensivo. Uma novidade interessante. Estava lendo Pergunte ao Gerente como faço toda tarde, quando um post recomendado me fez lembrar do meu passado. Sou o leitor que escreveu há 6 anos sobre colegas que foram a uma rádio local fingindo que eu estava grávida.
Como uma pegadinha, eu queria compartilhar uma atualização já faz um tempo, e isso pareceu um sinal. No ano seguinte, as coisas ficaram bem, depois piores, e então, muito melhores. Após o primeiro incidente, tudo ficou calmo por um tempo. Ninguém falou mais da pegadinha, mas o clima no escritório seguiu tenso. Então, alguns meses depois, tudo começou a desmoronar. Meu relacionamento na época terminou de forma inesperada. Já estava emocionalmente exausto e quando achei que não podia piorar, algo ainda me deixou enjoado. Havia um canal de mensagens privado que alguns dos meus colegas de trabalho tinham criado para falar de mim pelas costas. Ele já estava ativo há meses antes mesmo da pegadinha acontecer. Eu não me lembro de todas as mensagens, mas eram coisas maldosas e infantis. Comentários sobre eu ser quieto, minhas roupas e meu jeito sério no trabalho. Na época, nossa empresa já usava RH externo, então denunciei formalmente. Outros também tiveram problemas com esse grupo. Um colega de trabalho, que já tinha recebido várias advertências, foi demitido pouco depois que o resto pediu desculpas. Na frente deles, eu aceitei, mas não os perdoei. Para dar um pouco de contexto, a própria empresa já estava desmoronando por dentro. Ela tinha 2 diretores, um casal que estava no meio de um divórcio complicado. Esse caos se espalhou por tudo. Antes de eu entrar, um diretor agrediu um funcionário num evento da empresa, gerando uma onda de demissões. Quando comecei, novas regras já estavam em vigor para controlar tudo. Não podíamos conversar entre as mesas, os almoços eram em horários diferentes e as telas dos computadores deviam ficar voltadas para fora para a gerência monitorar nossas ações. Parecia menos um escritório e mais um lugar sob constante vigilância. Quando o diretor, responsável pela maioria dos problemas, saiu, o clima melhorou, mas todos já tinham aprendido a ser discretos. Faltava trabalho em equipe e confiança, era só sobrevivência. Achar aquele canal de bate-papo foi meu ponto de ruptura. Lembro de estar na minha mesa, olhando a tela e pensando, não preciso viver assim. Aquele momento quebrou algo em mim. Naquela noite, fui para casa, atualizei o currículo e comecei a me candidatar para qualquer vaga da minha lista. Tinha que ter um RH de verdade, precisava listar os salários logo de cara e tinha que ser em algum lugar novo. Me candidatei para uma vaga que chamou minha atenção, principalmente por causa da localização. A cidade parecia interessante e pensei que, mesmo sem conseguir o emprego, ao menos visitaria o museu. No fim, consegui uma entrevista em fevereiro de 2020. Em abril, bem quando o lockdown começou, fui contratado. Mudar para uma cidade nova durante uma crise global não foi fácil, mas foi a melhor decisão que já tomei. Comecei do zero, sem ninguém do meu passado, e fui recuperando minha confiança. Ao longo dos anos, cresci na mesma organização, onde o trabalho é significativo, o ambiente é saudável e sou sindicalizado, agora. Quando algo parece injusto, conversamos e resolvemos. Em vez de fingir ser normal, não tenho contato com ninguém do antigo emprego e não desejo mal a eles. Espero mesmo que eles estejam bem, mas longe de mim. Olhando para trás, mal acredito que fiquei tanto tempo após alguém achar engraçado contar para todos que eu estava grávida. Às vezes ainda fico constrangido ao pensar nisso, mas na maioria das vezes me sinto orgulhoso. Eu saí, me reconstruí e finalmente tenho um local de trabalho que parece um lugar para crescer, não apenas para sobreviver. Isso passou de desconfortável para totalmente tóxico. Fico muito feliz que você tenha saído e encontrado um lugar que te valoriza. Você não apenas sobreviveu, você prosperou. É impressionante como demora para perceber que o que achamos normal pode, na verdade, ser prejudicial. Essa atualização foi muito satisfatória. Você passou pelo fogo e saiu livre. Imagine voltar das férias e saber que seus colegas contaram na rádio sobre sua gravidez. Isso não é pegadinha, é um verdadeiro pesadelo para o RH, com trilha sonora. E o grupo secreto falando dela. Esses colegas também precisavam de hobby e consciência. Mas ela conseguiu a melhor vingança. Cidade nova, emprego melhor e paz de espírito. Esse é o verdadeiro upgrade que eles nunca vão ter. Meus irmãos querem entrar no negócio da família depois que eu o expandi. Meu pai, que tem 65 anos, é mecânico de motores a diesel há mais de 30 anos. Ele começou com uma oficina pequena, 2 mecânicos de meio período e um carro da empresa todo acabado. O lugar era simples, mas era o orgulho e a alegria dele. Eu, 29 anos homem, cresci vendo ele consertar motores, soldar metal e xingar caminhões que se recusavam a pegar. Quando eu tinha 12 anos, já passava as chaves para ele como se fosse algo natural. Meu irmão, que tem 36 anos, e minha irmã, que tem 32, nunca quiseram saber do negócio da família.
Eles seguiram para o mercado financeiro e fico feliz por eles. Sempre foram inteligentes, sofisticados e não gostavam de trabalho manual. Já eu fui quem largou os estudos. Eu estudei engenharia mecânica e administração, mas não aguentei a vida corporativa e larguei a faculdade para viajar por um ano. Quando voltei, decidi ajudar meu pai na oficina. No início, ele pensou que eu só estava matando tempo, mas depois que comecei, não parei. Em 2017, eu já tinha assumido praticamente tudo: operações, relacionamento com clientes, contratação. Meu pai seguiu com as ferramentas, mas fui eu que vi potencial de crescimento. Passamos a atender fora do horário comercial, focando frotas comerciais e ampliando para contratos maiores. Crescemos de uma oficina com 2 funcionários para uma operação próspera, com 35 colaboradores, 15 veículos e quase 7 milhões de receita anual. Meu pai e eu recebíamos modestos 150 mil por ano, pois a maior parte dos lucros era reinvestida no negócio. Sentia orgulho do que construímos até o jantar de 65 anos do meu pai. Estávamos em um restaurante em família, rindo e conversando, quando meu pai, orgulhoso, falou alto sobre nosso sucesso e revelou 7 milhões de dólares de receita. E minha irmã ficou paralisada no meio da garfada. Você quase podia ouvir as engrenagens deles girando de repente. O irmão, que quase nunca falava com o pai, quis discutir planos de sucessão. Minha irmã, que não pisava na oficina desde que éramos crianças, começou a falar sobre cargos de gestão e como ela poderia ajudar no lado empresarial. Alguns dias depois, meu pai me chamou. Ele disse que estava pensando e queria todos os filhos envolvidos no negócio. Ideia dele. Eu ficaria com 40% e meus irmãos ficariam cada um com 30%. Minha irmã entraria como gerente e meu irmão como estrategista, ou algo assim. Ambos receberiam salários altos, claro. Eu fiquei lá, atônito, por 6 anos. Coloquei tudo nesse lugar, arrisquei dívidas, fiz ligações, negociei contratos e construí a reputação que mantinha nossos telefones tocando. Meus irmãos nunca visitaram a oficina e não entendiam de motores a diesel, agendamento, manutenção ou atender um cliente que precisa de 10 caminhões prontos antes do amanhecer. Eles não conheciam a cultura da equipe, apenas viam uma galinha dos ovos de ouro. Quando disse ao pai que precisava pensar, meus irmãos viram isso como chance de sugerir ideias. Eles falaram sobre coisas como modernizar as operações, enxugar a equipe e criar uma tradução de identidade de marca, transformando um negócio baseado em relacionamentos em uma bagunça corporativa. Eles tinham planilhas, eu tinha graxa debaixo das unhas e uma década de trabalho de verdade nas costas. Percebi que eles não queriam só entrar no negócio da família, mas sim ser donos dele, disse ao meu pai que não achava justo. Ele parecia realmente surpreso, como se não esperasse que eu dissesse não. Ele disse, era o sonho dele ver todos nós trabalhando juntos. Eu disse para ele que o sonho dele não me incluía. Quando eu ficava coberto de óleo por 12 horas por dia, aí sim me incluía. Agora que tem dinheiro envolvido, ele ficou quieto, e eu fui embora antes de falar algo pior. Uma semana depois, ele ligou novamente, agora para uma reunião de família. Ele trouxe um advogado. Meus irmãos discutiam a estratégia sem meu conhecimento. Eles tinham elaborado um plano de 5 anos, onde minha irmã seria a CEO, meu irmão o CFO e eu seria o gerente de operações na minha própria empresa. Eu deveria passar de ser o cara que construiu o império para ser o cara que busca relatórios. Para pessoas que nem sabem usar uma chave inglesa, a reunião foi humilhante. Eles falavam por cima de mim, sorrindo educados. Quando eu explicava como o negócio funcionava, agiam como se eu fosse um garoto brincando, enquanto eles eram os adultos dos negócios reais. Minha irmã até me disse que todo mundo é substituível. Eu quis rir, mas doeu mais do que eu esperava. Eu conhecia cada cliente pelo nome, treinei quase todos os mecânicos que tínhamos. Sem mim, o negócio não era um negócio, era um prédio cheio de ferramentas. Saí daquela reunião tremendo. Mais tarde naquela noite, eu disse para mim mesmo que precisava me acalmar antes de tomar qualquer decisão importante. Então parei de brigar, concordei com tudo o que eles disseram. Eu apenas assentia e dizia que os planos eram interessantes. Nesse meio tempo, comecei a ler A Arte da Guerra. Eu tentei argumentar com eles de verdade, mas nada do que eu dizia adiantava. Meu irmão e minha irmã foram à oficina na semana seguinte, vestidos para jogar golfe, e recusaram cumprimentar a equipe porque estávamos com as mãos sujas de graxa. Meu pai estava radiante, apresentando-os a todos como realeza. Alguns ficaram confusos e reviraram os olhos. Foi como trazer cisnes para um lamaçal e dizer que eram os novos chefes de equipe. Depois que saíram, fui à casa dos meus pais conversar sobre tudo.
Tentei manter a calma, mas eles me ignoraram. Minha irmã disse que eu estava sendo dramático. Meu pai disse que tudo ia se resolver. Então, algo em mim se quebrou. Falei direto pra ele: pai, você é um péssimo mecânico. Você é lento, bagunceiro. E metade do tempo faz os aprendizes limparem pra você. Depois de você, eu seria demitido por qualquer outro chefe. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedir. O silêncio tomou conta da sala. Nunca tinha falado com ele desse jeito antes, mas a verdade era feia e estava na hora dele ouvir. Falei que tinha acabado, que não ia mais trabalhar para quem me menosprezava. Em um negócio que construí com minhas próprias mãos, não levantei essa empresa do nada para alguém com um PowerPoint me dizer como fazer meu trabalho. Depois, fui a um dos nossos principais clientes, uma empresa de logística, cujo CEO sempre foi meu mentor. Contei para ele o que aconteceu, ele riu e depois perguntou: quanto você precisaria para recomeçar? Ele me ofereceu um empréstimo de 250 mil por 3 anos sem juros, só na confiança. Em uma semana, assinei o contrato do nosso antigo ateliê, comprei 4 utilitários, gastei 45 mil em ferramentas e comecei a ligar para os clientes. 8 dos nossos maiores clientes vieram comigo sem hesitar, e 7 dos nossos melhores mecânicos também. Quando minha família percebeu o que eu tinha feito, a nova oficina já estava aberta. 65% da receita da empresa original agora era minha. Minha irmã ficou tentando conquistar clientes, ela não entendia e não conseguia gerenciar funcionários que não a respeitavam. Meu irmão continuava enviando memorandos sofisticados sobre a empresa, missão e visão, alinhamento, ou seja lá o que for. A única coisa que eles alinharam foi o fracasso. O antigo negócio ainda está de pé, mas é só uma casca. Para mim, nunca foi sobre ganância ou dinheiro, propriedade ou orgulho. Eu só gostava de construir algo com meu pai, liderar uma equipe de caras de confiança que sabiam o que faziam e se apoiavam. Essa versão do negócio acabou agora, e eu já aceitei isso. Eu não estou destruindo nada, só estou deixando ir o que já foi perdido. Dito isso, eu realmente me sinto um pouco culpado. Todo mundo é substituível, né? Engraçado como quando quem sustentava o negócio sai, tudo muda. Eles buscavam o dinheiro, não o seu trabalho. Você fez o que precisava, família ou não, eles te trataram como funcionário no seu próprio império. Tenho orgulho de você. Muitos na sua posição sentiriam culpa, mas você saiu com integridade e construiu algo novo do zero. Se seu pai não vê isso, o problema é dele. A ganância e o orgulho prejudicaram seu julgamento. Isso deveria ser um caso em escolas de negócios. Como arruinar um negócio de família perfeitamente bom? Você era o motor, eles eram a pintura. Agora o carro deles está parado na garagem e você está aí dirigindo o seu próprio. De repente, os irmãos se interessaram pelo negócio da família quando ele começou a lucrar. O sucesso faz as pessoas lembrarem da família. O OP não acabou com a empresa, ele só saiu levando a parte que realmente funcionava. E agora eles estão presos tentando tocar um negócio que nunca sequer aprenderam a respeitar. Se sinta no direito de exigir uma passagem de avião gratuita para casa, aproveite a passagem com várias escalas e o bilhete de ônibus para casa. Quando o lockdown começou, as fronteiras se fecharam mais rápido do que qualquer um podia perceber. Eu estava morando em Hong Kong, então assisti ao caos se desenrolar ao redor do mundo. Voos estavam sendo cancelados para todos os lados, e os países corriam para fechar seus pontos de entrada, antes que as coisas piorassem. Minha esposa e eu economizávamos para voar para casa, na África do Sul, na Páscoa, mas esse plano acabou quando os lockdowns começaram. Ficamos desapontados, mas, comparado ao que outros enfrentavam, tivemos sorte. Muitos expatriados na China estavam presos, sem dinheiro e desesperados para voltar para casa. Alguns haviam acabado de se mudar a trabalho, outros eram estudantes, e todos entraram em pânico quando as companhias aéreas fechavam as rotas. Participava de um grupo online de expatriados, onde diariamente surgiam postagens de pessoas pedindo ajuda, buscando voos, dinheiro emprestado ou tentando lidar com várias restrições. Foi de partir o coração ver aquilo. Então minha esposa e eu decidimos agir. Como cuidamos das economias, sabíamos que podíamos ajudar alguns. Não fizemos isso por elogios ou recompensa, só não queríamos ver pessoas presas em outro país sem poder voltar para casa. Nas semanas seguintes, ajudamos 10 pessoas a voltarem para a África do Sul, 10 passagens compradas, 10 famílias reunidas. Algumas dessas pessoas nos reembolsaram depois, mas esse não era o objetivo. Então veio Mel. Mel, uma expatriada presa em Pequim, estava desesperada para voltar para East London, na África do Sul. Suas mensagens eram cheias de estresse e urgência. Ela disse que não trabalhava há meses, que o dinheiro acabou e o voo já foi cancelado 3 vezes. Fiquei com pena dela. Avisei que minha esposa e eu estávamos ajudando pessoas a voltarem para casa.
Sugerimos uma passagem para ela, caso aceitasse trabalhar com nosso orçamento. Ela se animou no início, mas logo perdeu o entusiasmo. No momento em que mencionei orçamento, ela mudou o tom. Ela disse: só vou voar direto de Pequim para Joanesburgo, e depois vou precisar de um voo regional para East London. Não vou aguentar 3 escalas. Fiquei 1 minuto olhando a mensagem. Essa mulher tinha acabado de me dizer que não tinha dinheiro, e mesmo assim, estava fazendo exigências como se estivesse reservando com um agente de viagens e um cartão de crédito sem limite. Expliquei educadamente que voos diretos estavam muito caros. Naquele momento, várias rotas tinham sido canceladas, e as poucas disponíveis custavam uma fortuna. Falei para ela que poderia conseguir um voo com escalas, talvez por Dubai ou Etiópia, se não se importasse com as paradas extras. Ela respondeu que, se não fosse um voo direto, ela não queria. Foi nesse momento que percebi que Mel não estava apenas desesperada, ela se achava no direito, então segui em frente. Deixei de responder e usei o orçamento para ajudar outro viajante preso. Uma jovem professora que ficou incrivelmente grata e continuava nos enviando atualizações a cada escala. Foi bom ajudar alguém que realmente valorizou. Uma semana depois, com o lockdown se aproximando, Mel mandou mensagem de novo. O pânico transbordava em cada palavra que ela escrevia. Por favor, eu aceito qualquer coisa, só me ajude a voltar para casa. Ah, como as coisas mudam. Falei para ela que não tinha problema e busquei a rota mais barata que encontrei. Um itinerário com 3 escalas que se estendia por quase 2 dias inteiros de viagem. Pequim para Dubai, Dubai para Addis Abeba, Addis Abeba para Joanesburgo. Foi longo, exaustivo e exatamente o que ela tinha recusado antes, mas eu não tinha terminado. Ela tinha mencionado que queria chegar a East London. Um voo direto de Joanesburgo para East London era caro. Meu orçamento não permitia isso, então procurei alternativas e não é que, você acredita? Havia uma opção de ônibus de 20 horas perfeito. Reservei tudo, enviei para ela o itinerário completo e disse que ela estava pronta para ir. Ela nem conferiu antes, só me agradeceu, provavelmente aliviada demais para se importar. Alguns dias depois, meu celular começou a acender. Mel estava furiosa. Ela me mandou mensagem da escala em Dubai, reclamando da comida, e depois, de Addis Ababa, dizendo que não conseguia dormir no aeroporto. Quando ela chegou a Joanesburgo, já estava no limite. Foi aí que ela descobriu sobre a passagem de ônibus. Ela me ligou. Cruel afirmou que eu a fiz sofrer e nunca me perdoaria. Respondi que trabalhei com o orçamento oferecido desde o início. Foi ela quem recusou antes, não ouvi mais nada dela depois disso, exceto por uma última mensagem semanas depois. Aquela foi a pior viagem da minha vida. Admito que ri. Talvez tenha sido mesquinho, mas após tanta arrogância dela, pareceu justo. 10 pessoas foram gratas e gentis, mas só ela agiu como se eu devesse uma viagem de luxo. Ela chegou em casa em segurança, exausta, mas em segurança. Ela queria conforto, mas acabou ganhando perspectiva. Adoro que você se vingou, mas ainda ajudou ela a chegar em casa. Mesquinho e gentil ao mesmo tempo, combinação rara, op. Você conseguiu ajudá-la e ainda deu uma lição de humildade. Parabéns. Muitos esquecem como as primeiras semanas de lockdown foram caóticas. Fronteiras fechando de repente, voos cancelados e pessoas presas em aeroportos por dias. O fato de você e sua esposa estarem aqui, ajudando silenciosamente 10 pessoas a voltarem para casa, enquanto todo mundo estava em pânico, diz muito sobre o seu caráter. Alguns chamam de vingança, mas você só deu a ela o que ela havia recusado antes. Isso não é mesquinharia, mas justiça. Eu nem tenho pena da Mel. Ela te tratou como um agente de viagens devendo milhas, não como um desconhecido fazendo um favor. Algumas pessoas realmente não conseguem reconhecer generosidade, mesmo quando isso está salvando elas. Então a Mel fez um escândalo por causa do voo grátis dela. Isso é como reclamar que seu bote salva-vidas não tem assento de primeira classe, né? Ela queria tratamento de luxo em uma missão de resgate. O autor basicamente deu para ela o pacote humildade com escalas, e mesmo assim ela ainda teve a coragem de reclamar. Alguns veem generosidade como questão de atendimento ao cliente. Espero que a viagem de ônibus tenha feito ela reconsiderar a avaliação no Yelp sobre bondade grátis. Tudo no chão é lixo. Divirta-se revirando o lixo. Eu sou zelador de um prédio comercial há vários anos já. Meus dias começam antes do amanhecer, com corredores silenciosos e só o zumbido das luzes e o rangido do carrinho de limpeza. Sinto orgulho do meu trabalho. Eu limpo banheiros, aspiro o chão, tiro o lixo e garanto que cada escritório esteja pronto para o trabalho quando os primeiros funcionários entrarem pela porta.
É um trabalho simples e constante, exatamente o que sempre quis. Limpando atrás das pessoas todos os dias, aprende-se muito sobre elas. Alguns são organizados, outros deixam o trabalho parecendo um tornado de papel. Mesmo assim, faço meu trabalho. Desenvolvi o hábito de pegar os papéis que caem no chão. Geralmente eram impressões inofensivas, como post-its ou recibos, mas às vezes pareciam documentos de trabalho ou contratos. Nunca quis arriscar jogar fora algo importante. Em vez de jogá-los fora, eu os deixava no canto da mesa mais próxima, para que quem trabalhava ali decidisse o que fazer. Para mim, isso era bom senso. Então, numa manhã, minha gerente chegou cedo. Ela era daquelas pessoas que sempre agiam como se estivessem ocupadas demais para serem educadas. Ela me viu colocando um papel na mesa e fez uma cara feia, como se eu tivesse deixado um rato morto. Perguntou o que eu fazia. Expliquei que às vezes encontrava papéis no chão e não sabia se eram lixo ou importantes, então preferia separar em vez de jogar fora por engano. Ela respondeu de forma ríspida. Ela afirmou que tudo no chão era lixo e que a equipe do escritório não deixava documentos importantes caírem. Ela não gritou, mas sua voz tinha aquela autoridade silenciosa usada para te fazer se sentir pequeno. Eu disse que entendi e que pararia. Depois disso, fiz exatamente o que ela mandou. Se eu encontrasse papel no chão, jogava fora sem pensar duas vezes. Não conferia se estava em branco, assinado ou grampeado. Lixo era lixo. As regras eram dela, não minhas. Semanas depois, já havia esquecido aquela manhã até que ela entrou correndo novamente, rosto vermelho e desesperada. Ela me disse que um arquivo tinha tombado no dia anterior e alguns documentos importantes de clientes tinham sumido. Ela queria saber se eu tinha visto algum papel jogado por aí. Relatei que encontrei folhas espalhadas naquela manhã, algumas com cabeçalhos e logotipos, mas descartei tudo. Após minha explicação, ela ficou paralisada. Eu pude ver a ficha caindo para ela. Lembrei, o mais calmamente possível, que ela tinha sido bem clara. Qualquer coisa no chão era lixo. Ela tentou recuar, alegando que o armário caiu e eu não tinha como saber quais papéis eram quais. Eu só olhei para ela e perguntei, como eu deveria saber disso se eu não estou aqui? Durante o dia, foi aí que ela percebeu. Isso foi totalmente culpa dela. Ela abriu a boca como se quisesse discutir, mas não conseguiu encontrar as palavras. Então, ela perdeu a paciência e mandou eu ir lá atrás e começar a vasculhar a lixeira. Olhei o relógio. O escritório abria em 15 minutos e ainda faltavam 3 banheiros. Falei que não podia ajudar e ela saiu furiosa, sem dizer nada. 1 hora depois, terminei o turno, deixei o carrinho de lado e fui ao meu carro, estacionado perto da lixeira. E lá estava ela, minha gerente, com lixo até os joelhos, vasculhando sacos pretos de lixo, como se a vida dela dependesse disso. 2 outros funcionários se juntaram, mexendo em pilhas de copos de café, papéis picados e embalagens de comida. Todos pareciam miseráveis. Quando ela me viu, resmungou, "Venha aqui e nos ajude." Eu já tinha planejado o que dizer. Parei a poucos metros dela e disse, "Senhora, meu trabalho é tirar o lixo. O seu trabalho é garantir que os arquivos do seu cliente não acabem nele." Ela apenas me encarou, sem palavras. Entrei no carro e fui embora enquanto eles continuavam cavando. Não olhei para trás, mas admito que sorri o caminho todo até em casa. Mais tarde, recebi uma mensagem dela avisando sobre um novo sistema. Qualquer papel no chão deveria ir para uma prateleira de entrada para revisão. Não consegui evitar de rir. Esse sistema era o que eu já fazia. Ela resolveu transformar isso em problema. Todo aquele trabalho, todo aquele esforço vasculhando o lixo, só para acabar exatamente onde começamos. Aprendi cedo a tratar a equipe de limpeza com mais respeito do que os executivos. Eles veem tudo, conhecem todo mundo e podem acabar com o seu dia de maneiras que você nem imagina. Até que os filtros de café acabam e você de repente se lembra de quem mantém o mundo funcionando. Quando o papel higiênico vira folha simples e a geladeira misteriosamente esvazia durante a noite, os zeladores têm muito mais poder silencioso do que as pessoas imaginam. Nunca subestime as pessoas que têm as chaves do almoxarifado. Se você irritar o zelador, o papel higiênico logo vira artigo da Idade Média. Ou a máquina de café para de funcionar, para todos, menos eles. Isso não é vingança mesquinha, isso é divino, justiça servida com desinfetante. Eu sou o babaca por insistir que minha esposa leve nosso filho para pedir doces no Halloween? Meu filho mais velho, Liam, de 7 anos, está animado com o Halloween há semanas. Ele não para de falar sobre pedir doces, convencido de que é o melhor momento do ano, mas para ser sincero, eu acho tudo isso meio ridículo.
Moramos na Austrália, e embora o Halloween exista em outros países, acho bobo. Não é tradição aqui, pelo menos no nosso bairro, e nunca vi decoração. Os poucos sinais que vi mostram hostilidade ao Halloween, pois acham que não é australiano. Mesmo assim, todo ano compro um saco grande de doces por precaução. Mas, nos 5 anos em que moramos aqui, nunca tivemos uma única criança batendo na nossa porta para pedir doces. Então, eu venho dizendo para o Liam, desculpa, mas isso simplesmente não é algo que as pessoas fazem aqui. Quando o Halloween se aproximou, Liam ficou super empolgado, quase pulando pelas paredes e pedindo para sair pedir doces. Expliquei que isso não era comum aqui, mas ele não ligou. Ele só queria se fantasiar e coletar doces com o irmão Noah, de 5 anos, igualmente animado. Quando falei sobre isso com a Alicia, minha esposa, ela recusou completamente levá-los. É só uma tradição americana boba. Ela disse com desdém. Eu não quero perder meu tempo com isso. Fiquei frustrado. Liam estava animado com algo que achava mágico, mas Alicia nem pensava em tornar especial para ele. Tentei argumentar, mas ela foi irredutível. Eu tenho coisas melhores para fazer. Ela insistiu. O problema era que eu não podia levá-lo sozinho. Eu estava programado para uma viagem de trabalho que me manteria fora na noite de Halloween. Talvez você pudesse levá-los para passear só um pouquinho, sugeri. Ela balançou a cabeça. Não vejo sentido nisso. Prefiro relaxar em casa. Halloween é só desculpa para pegar doces. Quanto mais eu pensava, mais frustrado ficava. Não queria conflito, mas parecia injusto negar aos nossos filhos a chance de aproveitar o que tantas outras crianças celebram. Comecei a considerar se eu deveria simplesmente levá-los para um bairro onde o doces ou travessuras é bem aceito, mesmo que isso significasse ir contra a vontade da Alicia. Após um dia de discussões, eu disse, não acredito que você nem vai considerar. Eles estão animados, e é só uma noite por ano. É pedir demais? Alicia cruzou os braços. Com expressão desafiadora. Se realmente se importa tanto assim... Talvez você devesse ter pensado nisso antes de marcar sua viagem. Eu não vou fazer isso. É ridículo. Me sentindo derrotado, peguei o celular para buscar eventos de Halloween. Se não pudesse levá-los, talvez achasse uma solução, mesmo com a relutância da Alicia. Atualização. Finalmente encontrei um evento comunitário local que oferecia uma experiência segura de doces ou travessuras. Decidi levá-los eu mesmo, já que seria antes de eu viajar. Mal podia esperar para ver a empolgação no rosto deles. Mesmo que isso gerasse reação da Alicia por ignorar seus desejos, tudo isso foi a gota d'água para mim. Estou cansado da Alicia e de sua atitude há tempos, e decidi pedir o divórcio. Ela reagiu como eu previa, e agora estou arrumando a casa. Ela destruiu tudo antes de sair com a irmã. A Karen tentou roubar minha vaga, então garanti que ela não conseguisse outra. Eu moro em um condomínio onde vaga de estacionamento é artigo de luxo. Todos nós meio que seguimos uma regra não dita. Se alguém está esperando por uma vaga, você deixa a pessoa ficar com ela. Simples, certo? Bom, não se você for a Karen. Uma noite, estou fazendo a tradicional caça por vaga depois do trabalho. Depois do que parece uma eternidade, finalmente vejo alguém prestes a sair com o carro perto do meu prédio. Estou com a seta ligada esperando a vaga, mas quando ia entrar, a Karen surge, pega a vaga e sai como se nada tivesse acontecido. Buzino achando que ela talvez não tenha me visto, mas não, só faz o típico aceno da Karen e entra no prédio, como se nada tivesse acontecido. Agora, eu poderia ter confrontado ela, mas todos nós sabemos como isso termina. As Karens não gostam de ser contrariadas, então decidi lidar com a situação de um jeito diferente. É aqui que começa a parte divertida. Conheço um amigo que trabalha na empresa de guincho do nosso condomínio. Após desabafar sobre meu problema com a Karen, ele revelou algo interessante. O carro dela invade um pouco a faixa de incêndio, o que já configura a infração. Então, no dia seguinte, ele passa lá, coloca um aviso no carro dela e, claro, a Karen sendo a Karen, ela ignora. O carro não sai do lugar e na noite seguinte é guinchado. Você pensaria que isso seria uma lição para ela, mas não para Karen. Uma semana depois, ela volta e ocupa 2 vagas, como se quisesse marcar território. Fiquei surpreso com a cara de pau, então liguei de novo e veio outro guincho. Dessa vez, deixei um pequeno presente no estacionamento. Um post-it no para-brisa dela dizendo: estacionar é um privilégio, não um direito. Agora Karen foi banida para estacionar na rua. Toda vez que ela tenta estacionar no estacionamento, de alguma forma ela acaba quebrando outra regra de estacionamento sem querer. Engraçado como isso acontece. Desde então, Karen ficou bem quieta, sem mais acenos arrogantes, sem mais pegar vagas, apenas Karen sendo Karen, estacionando silenciosamente na rua onde é o lugar dela.
Sou o babaca por questionar como a mãe do meu filho usa a pensão que envio, não consegui manter o relacionamento e viajo muito, 6 a 8 meses por ano a trabalho. Ela tem a guarda principal e eu pago a pensão decidida pelo tribunal, mais um extra. No último domingo, voltei à cidade para os feriados e planejo sair com meu filho no Halloween. Ele quer ser Jedi, então mostrei minha fantasia e pedi para ver a que a mãe dele comprou. Enviei dinheiro extra para ela no início do mês para a fantasia dele, pois não sabia se estaria de volta a tempo de comprar. Ela disse a ele que eu compraria a fantasia, o que me surpreendeu, mas entrei na brincadeira e disse que estava a caminho. Ontem consegui encontrar uma fantasia e depois conversei com ela em particular. Eu perguntei para onde foi o dinheiro extra. Ela me disse que eu não tinha o direito de questionar como ela gastou o dinheiro, dizendo que, como ela tem a guarda principal, ela tem a palavra final na maioria das coisas. Ela afirmou que o importante é nosso filho ter suas necessidades atendidas. Falei que o dinheiro enviado era para ele, pois ela não recebe pensão alimentícia. Agora começo a perceber sinais contraditórios. Minha mãe diz que estou sendo um idiota por questionar como a mãe do meu filho está criando ele, especialmente porque eu não estou tão presente, mas eu não vejo dessa forma. Não questionei como ela cria nosso filho, só queria saber do dinheiro, já que ela concordou em comprar a fantasia e não pediu ajuda extra desde o início. Paguei o aluguel e a creche dela até que conseguiu um emprego, embora tenha levado tempo e acabou no varejo, mesmo com diploma de professora, editando para esclarecer. Enviei dinheiro extra para a fantasia para garantir que ele conseguisse o que queria, e a mãe dele concordou em levá-lo para escolher. O apoio que já dou cobre as necessidades dele, como moradia, comida e roupas. Se ela precisasse de dinheiro extra para algo específico, eu ajudaria. O valor combinado sempre foi suficiente, segundo ela. Por isso quis saber para onde foi o extra, já que ela não falou de necessidade adicional. Segunda edição. Atendendo a pedidos, informo o valor. Enviei $400 extras além da pensão, porque meu filho queria muito um sabre de luz. Ele viu na GameStop, que custava $235 sozinho. Ela concordou verbalmente em levá-lo para comprar isso e uma fantasia. Transferiu o dinheiro no dia 1º junto com a pensão. Eu entendo seu raciocínio, mas sinceramente, você foi o babaca. Por que você simplesmente não comprou a fantasia para ele desde o começo? Pela minha experiência, via meu pai toda semana, mas ele usava a pensão alimentícia para colocar toda a responsabilidade e decisões nas costas da minha mãe. Se for o seu caso, diria que sim, ela pode gastar o dinheiro como quiser. Você preferiu a conveniência de não criar seu próprio filho, abrindo mão de participar das decisões, não foi? Entendo que ele está chateado por ter enviado dinheiro extra para a fantasia, mas não considerou o tempo necessário. Ele simplesmente esperava que ela fizesse o trabalho de preparação para uma atividade que ele quer fazer no tempo dele com o filho. Parece que ele nem sequer perguntou. Além disso, os comentários dele sugerem que ele tem um problema com a forma como ela gasta o dinheiro. Para mim, está claro que ele é o idiota. O dinheiro pode ser usado nas despesas da casa, não precisa ir direto para o filho dele. Para que serve uma fantasia se não consigo pagar o aluguel, ter um carro funcionando ou comida na geladeira? Sou idiota por expulsar meu pai após ele dizer que não podia mais me sustentar? Tenho 28 anos e recentemente consegui minha própria casa. Saí de casa quando tinha 18 anos, embora não tenha sido por escolha própria. Meu pai basicamente me expulsou. Desde então, nosso relacionamento tem sido complicado. Ele sempre foi beberrão e fumante, o que causou muitos problemas. Recentemente, perdeu a casa por não pagar as prestações do empréstimo. Então ele me ligou pedindo um lugar para ficar enquanto se reerguia. Estabeleci algumas regras básicas. Ele paga aluguel de $400 ou cobre as compras, cerca de 250 a 300, e absolutamente não pode fumar dentro de casa. Ele riu e disse: "Sou seu pai, não devo pagar." Mas não cedi. No fim, ele aceitou a contragosto pagar as compras. Desde que se mudou, só teve problemas. Ele deixa bagunça, não limpa, fuma em casa apesar da minha regra e bebe como se não houvesse amanhã. Aí um dia, eu levo uma garota para casa e ele surta completamente por causa disso. Finalmente, digo para ele que, se não conseguir respeitar meu espaço, vai ter que procurar outro lugar para ficar. As coisas se acalmam, mas na semana passada, ele disse que não tem dinheiro para comida este mês. Quando pergunto por quê, ele diz: "Você come muito", e admite que gastou todo o dinheiro em cigarros e bebidas. Isso foi a gota d'água para mim. Eu estava cansado dele agindo como dono do lugar e dos flashbacks da adolescência. Mandei ele arrumar as coisas e sair. Então, sou o babaca? Falei sobre limites claros, mas ele não respeitou. Editando. Não tínhamos contrato formal, tudo foi verbal quando ele se mudou.
Expulsá-lo não será fácil, pois a polícia raramente apoia o filho. Nessas situações, normalmente dizem que o filho deve cuidar do pai idoso. Na verdade, esse foi um dos motivos pelos quais eu concordei em recebê-lo. Achei que, se eu fizesse algo bom por ele, talvez ele mudasse a opinião dele sobre mim. Agora vejo que tê-lo recebido foi um erro. Como eu lidaria com isso? Se ele se recusar a sair, espero ele sair para comprar algo. Troco as fechaduras e depois saio também. Se ele tentasse arrombar ou danificar alguma coisa, aí sim eu chamaria a polícia, não aquele idiota. Sua casa, suas regras. Quando a conta estiver no nome dele, ele pode administrar a casa como quiser. Sou eu o idiota por excluir meu irmão Davi do casamento por causa de sua curiosidade? Ele tem 41 anos. Davi tem problemas com limites e estudou em classes para pessoas com dificuldades de aprendizagem quando éramos mais novos. Meus pais nunca o incentivaram a sair de casa ou conquistar independência. Ele tem personalidade difícil e, sem nunca ter trabalhado ou criado um círculo social, agora está nos 40 anos, sem amigos durante as reuniões de família. Ele sempre domina a conversa com seus fatos curiosos que ninguém pediu, falando sem parar, sem perceber que ninguém está ouvindo. Meus irmãos e eu evitamos o Davi porque nossos pais sempre o deixam dominar as situações. Minha irmã mais velha até fugiu para se casar e evitar a confusão que ele causaria. Depois que minha mãe tentou arrumar um papel para ele no casamento dela, foi estresse demais para ela. Agora vou me casar com a Mel e meu irmão Nico será meu padrinho. Minha irmã, próxima da Mel, integra o grupo de padrinhos junto com o marido, que também é meu padrinho. O filho deles será o pajem. A Mel quer um casamento de verdade, e a gente não quer ser forçado a fugir para casar como minha irmã fez. No entanto, decidimos que Davi não vai ter lugar no nosso casamento e ele não será convidado. A gota d'água foi quando ele insultou o anel de noivado que dei para a Mel. Ele começou com um daqueles fatos curiosos dele, dizendo que diamantes supostamente não valem nada e não têm bom valor de revenda. Ele nos deu uma lição sobre comprar anel de segunda mão ou com pedra colorida e falou sobre a história dos anéis de noivado e tradições de casamento. Tentamos fazê-lo parar, mas ele não ouvia, e minha mãe só dizia para deixar o professor falar. Mesmo aos 40 anos, ela ainda acha curiosidades dele fofas. Esse incidente confirmou que Mel não quer meu irmão no casamento. Ela avisou que, se meus pais o defenderem, também não serão bem-vindos. Ela não terá um casamento como o da minha irmã, e achamos que é hora do Davi ser responsabilizado pelo seu comportamento. Minha mãe ligou sobre o planejamento do casamento e eu disse que ela não participaria após o que fez no casamento da minha irmã. Compras do vestido, minha mãe levou o Davi, que falou curiosidades sobre vestidos de noiva. Minha irmã fugiu e casou em segredo. Deixei claro que meus pais podem ir ao casamento como convidados, mas o Davi não está convidado. Minha mãe não respondeu de imediato, e depois de um tempo, acho que começou a chorar, então meu pai atendeu. Expliquei o motivo do incômodo dela e reforcei que o Davi não está convidado. Também disse que não podia confiar à minha mãe o planejamento do casamento, pois ela provavelmente traria o Davi. Meu pai não entendia porque todos odiamos o Davi, então expliquei como as curiosidades dele deixam todos desconfortáveis. Meu pai ignorou e falou: "O garoto gosta de conversar, isso não faz mal." Respondi que faz sim, por isso ninguém quer ficar perto dele. Meu pai defendeu o Davi e eu disse que estávamos em um impasse. Afirmei que, se continuasse assim, nenhum dos três iria ao casamento. Encerrei a conversa, mas desde então minha mãe envia mensagens chateadas para todos, dizendo que precisamos ser mais compreensivos com Davi e que estou sendo cruel. A Mel acredita que isso mostra que não dá para confiar nos meus pais quanto aos nossos desejos sobre o Davi no casamento. Concordo com ela e temo que possam tentar levar o Davi escondido, caso apareçam. Minha mãe levou o Davi para escolher o vestido de noiva. Eu teria ido embora na hora que o visse, não sou babaca. Uma hóspede reservou um quarto após ser avisada de que estávamos lotados por volta das 22h. Uma mulher perguntou sobre tarifas e quis checar online se encontrava preço melhor. Até aí, tudo bem. Eu disse a ela quais quartos tínhamos disponíveis, informei os preços e avisei que estávamos completamente lotados das nossas suítes estilo estúdio. Ela então levanta o celular, mostrando para mim um site de terceiros que aparentemente está permitindo que ela reserve uma suíte estúdio. Suspirei e expliquei que, apesar do site permitir a reserva, não temos esse tipo de quarto disponível. Mostrei a lista dos quartos disponíveis e expliquei que ela precisava escolher um, pois não podia editar reservas de terceiros. Ela concordou e sentou no saguão. 2 minutos depois, ela retorna e diz orgulhosa que reservou uma suíte estúdio. Eu já estava no fim do meu turno e perdendo a paciência.
Suspirei alto e disse: você reservou uma suíte estúdio, mas como mencionei, não há nenhuma disponível. Como a reserva foi feita por terceiros, você pode cancelá-la e reservar um quarto disponível conosco ou ligar para o terceiro para tentar mudar o tipo de quarto. Não sei se ela pensou que eu blefava, mas ficou chocada com a notícia e reagiu como sempre. Bem, vocês já fizeram isso por mim antes e eu não quero cancelar porque não vou receber meu dinheiro de volta por dias. Interessante. Como se tivesse recebido instruções do que evitar, ela pediu para falar com o gerente, mas não havia nenhum disponível no momento. Ela perguntou se poderíamos ligar para um, e respondi que mesmo ligando, eles não poderiam editar, pois é uma reserva de terceiros. Senhora, não vou ligar para acordar alguém após avisar para não reservar esse quarto. Entre em contato com o terceiro ou cancele e reserve o quarto certo. Eventualmente, ela sentou de novo, ligou para o site de terceiros e descobriu que eles também não podiam ajudar muito. Ela saiu furiosa, enquanto ainda estava no telefone com eles. Pouco depois, o representante do terceiro ligou pedindo isenção da taxa de cancelamento. Expliquei a situação e recusei o pedido. Expliquei que avisei o que ocorreria e ela preferiu ignorar, achando que conseguiria o que queria. Deixei uma nota detalhada no e-mail do fim de turno, para garantir que o auditor noturno estivesse ciente da situação e para me resguardar, caso fosse necessário. Ela fez uma reclamação, dizendo que fui rude. Ao sair, vi ela voltando pela calçada para o hotel. Parabéns ao auditor noturno, que talvez teve que lidar com essa hóspede tão simpática. É impressionante como os hóspedes frequentemente acham que existe algum tipo de truque. Os hotéis detestam conseguir um quarto quando estamos completamente lotados. Falo que não tenho quartos, mas eles procuram o site de terceiros mais duvidoso no celular e tentam reservar por lá. Diz que você tem quartos disponíveis online. Às vezes eu digo para eles que esses são quartos apenas online, ou seja, você só pode ficar neles online, não no mundo real. Espera aí, então o hóspede fez uma reserva que você não podia acomodar e aí você cobrou dela para cancelar em vez de colocá-la em outro quarto. Você está maluco? Minha filha destruiu um vestido de $3.000 por ciúmes. Minha filha mais velha, Bethany, de 16 anos, tem uma irmã postiça, Maria, de 14, quase 15. Eu e Bethany somos brancas e meu marido e Maria são hispânicos. Elas convivem desde os 6 e 7 anos de idade e, no geral, o relacionamento era bom até recentemente. Quinceañera da Maria está chegando e meu marido e a ex dele a levaram para escolher o vestido, que com os acessórios custou cerca de $3.000. Minha filha ficou muito ciumenta com a festa e expliquei que isso faz parte da cultura deles, assim como quando ela teve sua festa de 16 anos com as amigas. Passei muito mais tempo com ela para tentar fazê-la se sentir melhor em relação a isso e comprei um vestido próprio para ela, bem mais barato, para a festa. A festa está marcada para daqui a 2 semanas. Mas minha filha, depois de uma discussão com Maria sobre a TV, rabiscou todo o vestido caro e rasgou as costas dele. Resumindo, todo mundo ficou chateado. Dei dinheiro ao meu marido e à ex dele para comprarem outro vestido rapidamente. Avisei minha filha que ela terá que arrumar um emprego e pagar o valor total do vestido como punição. Tivemos uma grande discussão por isso, e ela disse que não é justo, que estou escolhendo a Maria e sendo um idiota. Será que sou mesmo o idiota? Não é idiota. Vestidos quinceañeras são caros e sua filha já sabe o que é certo. Você não é o idiota. Bethany estragou aquele vestido de propósito. Ela tem que pagar por isso. Se ela tivesse feito isso com um completo estranho, ela diria que você está escolhendo o estranho. Se Maria estragasse um vestido, ela apenas ignoraria. Bethany está quase adulta. Precisa entender que isso traz responsabilidade. Imagino o que Bethany diria ao ler esses comentários. Duvido que muitos, se algum, te chamem de idiota. Ou será que ela reclamaria por vocês por isso publicamente? Bethany precisa perceber que, em outras situações, poderia ser acusada de um crime. Destruir algo valioso pode gerar sérios problemas criminais. E ela já é velha demais para esse tipo de comportamento e definitivamente precisa arrumar um emprego. Sou o babaca por transferir uma casa para a mãe do meu filho. Mesmo após descobrir que ela me colocou na pensão, a hipoteca não está no nome dela, mas ela pôs meu nome na escritura. Quando nosso filho nasceu, concordamos que a casa ficaria com ela. 4 anos depois, fico com nosso filho nos fins de semana. Agora, há 3 meses, a mãe do meu filho perdeu o emprego. Ela me fez assinar um papel escrito à mão dizendo: eu não moro mais neste endereço. Ela só pode receber assistência pública se provar que não moramos juntos. Minha namorada, que trabalha com pensão alimentícia, disse que ela quer me incluir na pensão. A mãe do meu filho dizia que nunca faria isso, mas minha namorada mostrou as leis e conversei com a mãe do meu filho sobre isso.
Ela afirmou que cancelou o pedido após saber, semanas depois, que a mãe do meu filho só pode receber assistência para a hipoteca se meu nome sair da escritura. Minha namorada achou algo estranho, mas assinei os documentos. Porém, a mãe do meu filho disse que não era válido, então combinamos de assinar de novo. Naquela manhã, minha namorada disse que recebeu um e-mail informando que uma carta do DSS para mim estava a caminho. Enviei mensagem para a mãe do meu filho. Ela disse que recebeu uma ligação e contaria à noite. Provavelmente é só um aviso. Afirmou que, se quisesse me envolver, já teria feito. Minha namorada diz que está enrolando e pede claramente para eu não assinar a escritura, além de sugerir que eu peça guarda compartilhada, 50-50. Minha namorada pede para ligar para o DSS rápido, me manda mensagem e 1 hora depois, um áudio. Após ouvir da assistência pública de moradia que não preciso sair da escritura para a mãe do bebê receber assistência hipotecária, ligo para o DSS e descubro que ela solicitou pensão alimentícia deliberadamente. Minha namorada pede que eu corte contato com a mãe do bebê, dizendo que agora é questão legal, mas isso não condiz com o que eu sabia sobre ela. Liguei para a mãe do bebê e ela admitiu tudo, mas disse que não sabia sobre não precisar me ter. Em off, ela contou que usará assistência pública só até a próxima semana e depois cancelará a pensão alimentícia. Nada disso explicou por que ela me tirou do registro, nem por que pediu pensão alimentícia. Eu disse que, como não preciso sair do registro, vou esperar para transferi-lo. Ela retrucou. Então agora você está tentando me tirar a minha própria casa, e conhecendo ela. Se eu a irritasse por não assinar, ela me manteria na pensão alimentícia permanentemente. Eu transferi a casa. Minha namorada disse que eu não devia vender meu único bem para pagar pensão. Mais tarde perguntei à família e colegas que discordaram dela. Aconselharam que confiar nela e transferir a escritura seria o melhor para manter a paz. Minha namorada afirmou que a mãe do meu filho me controla, que sou sem coragem e não havia razão para abrir mão do meu único bem. Ela disse que se sentiu traída, pois preferia agradar a mãe do meu filho a proteger nossas finanças. Por isso, brigamos o fim de semana todo. Senti que fiz o certo, moralmente. Além disso, era o único jeito da mãe do meu filho desistir do processo e pagar a pensão. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Além disso, sua namorada vai ser demitida por acessar os registros da mãe do seu filho por motivos pessoais. Você parece suspeito, sua namorada parece desconfiada e insegura. Mas também, eu não sei como é em todo lugar, mas eu sei que em Nova York é assim. Se você estiver nessa situação e pedir qualquer tipo de assistência pública, eles exigem que você entre com pedido de pensão alimentícia. A mãe do seu filho pode não ter escolha, mas também apenas pague a pensão. É seu filho. Informação. Você ajudou na compra da casa ou só colocou seu nome na hipoteca para unir vocês 3 como família? Ao contribuir, refiro-me ao valor de entrada ou ao pagamento de mais da metade do aluguel mensal da casa. Se você não contribuiu para a compra da casa, e se você usa a casa dela como barganha para tentar negociar a pensão alimentícia, então você é pior do que chiclete grudado na sola do sapato de alguém. Você deve pagar pensão alimentícia, pois seu filho e o outro responsável estão em dificuldade. A pensão existe para isso. É ruim que a mãe do seu filho minta sobre suas ações. Sua namorada está te incentivando a ser um canalha. Mãe do seu filho. Mentir não é nada ruim. Parece que ela só está tentando manter a casa dela e receber a pensão alimentícia a que tem direito. E está com medo, com razão. O autor da postagem não vai dar a casa para ela. Mentir é inteligente. Ela está se protegendo. Eu larguei meu emprego de 6 anos só para provar para a diretoria como meu gerente era inútil e incompetente, e funcionou. Comecei meu último emprego em 2017 como funcionário de armazém meio período e após alguns anos fui promovido para administração e gerência de transporte. Eu e outro colega administrávamos nosso departamento juntos, só realmente reportávamos ao nosso então gerente direto se precisássemos de apoio em alguma parte do nosso trabalho, folgas, etc. Fora isso, ele confiava totalmente na gente para conduzir as coisas. Apesar de dias estressantes, tínhamos algo muito bom acontecendo. Em 2021, a empresa fez mudanças, transferiu nosso gerente direto para outro departamento e designou um novo gerente só para nós 2 no setor. A gente ficou naturalmente bem chateado com isso, mas mesmo assim resolvemos dar uma chance para ele. Ele acabou se mostrando um verdadeiro controlador e um valentão, mas ele era estranho. Ele podia ser muito prestativo em um momento, e no seguinte, se tornar um valentão manipulador. Ele adorava tirar sarro do fato de eu ter sofrido um acidente de carro no ano passado. Ele sempre me escolhia para os piores trabalhos e gostava de criar confusão entre mim e outros colegas.
Em março deste ano, minha namorada adoeceu durante a gravidez e precisou dar à luz nosso filho 6 semanas antes do previsto. Passei 3 semanas afastado do trabalho em uma época difícil. Ao voltar, encontrei muito serviço acumulado, pois ninguém cobriu minhas tarefas. Depois, tentei atualizar tudo, mas meu gerente sempre me tirava das tarefas para me pôr em outros projetos, enquanto os outros 2 funcionários não faziam nada. Depois, quando meu trabalho atrasava, ele sempre brigava dizendo que eu não sabia gerenciar meu tempo. Em maio, ele errou feio e colocou a culpa em mim. Isso causou problemas entre mim e 2 colegas com quem eu precisava trabalhar de perto, e ainda fui ameaçado de sofrer uma ação disciplinar. Aí comecei a pensar comigo mesmo, sem eu comandando o departamento dele, ele não é nada, ele nem teria um emprego sem mim. Ele não conseguiria explicar à diretoria a situação do departamento, enquanto eu o administrava, ganhando metade do salário dele. Ele recebe todo o mérito e nós todo o sofrimento. Tive uma última discussão com ele por esse erro e entreguei meu aviso prévio no dia seguinte. Engraçado foi cumprir essas 4 semanas de aviso. Só de vê-lo assumindo minhas tarefas e tendo dificuldades, aquelas mesmas sobre as quais ele dizia: "Eu nem sei o que você faz durante o dia." Ele precisou fazer os trabalhos ruins que me passava. No meu último dia, em junho, falei aos colegas que ele não duraria 3 meses antes de pedir demissão ou ser demitido. Nas primeiras semanas, o departamento falhou na auditoria mensal, o que chamou a atenção dos diretores enviados para investigar, já que isso nunca ocorrera antes. E então, bum! Um mês depois, nas minhas férias, um dos gerentes seniores insistiu em ligar e mandar mensagens pedindo as senhas dos sistemas. Como meu gerente direto tinha saído de férias e não organizou nada, eu ignorei ele porque eu já não trabalhava mais lá e estava de férias. Então, ele continuou cometendo erros. Ele não tinha encomendado itens essenciais, o que causou problemas para o local. Eles não faziam ideia do trabalho em questão, como eu queria provar desde o início. Então, um mês depois disso, ele foi suspenso de suas funções, aguardando uma investigação mais aprofundada. Quando a gerência percebeu que ele não conseguia realizar o trabalho, um mês depois, afirmou que ele pediu demissão imediata. Acho que ele foi demitido e minha previsão de 3 meses estava certa, pois não conseguiu comandar o turno sem mim. Sair só para provar um ponto foi mesquinho, mas funcionou. Já vai tarde. Agora tenho meu próprio negócio, mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ganho mais do que sonhava lá e a vida está ótima. Imagine sua irmã te excluir do grupo de madrinhas por não ter perdido peso suficiente e ainda pedir que você pague o casamento dela. Isso acontece na nossa próxima história. Apareceu na tela, confira e ouça. Você não vai acreditar no que acontece depois.